Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e no vídeo de hoje vocês assistirão a entrevista que eu fiz com o documentarista Vladimir Seixas, que é responsável pela direção de Rolê, a história dos rolezinhos, que esteve presente na programação da 10ª edição do Olhar de Cinema. Se vocês curtirem o conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima! Vladimir, a minha primeira questão em relação ao seu documentário, Rolê, é o meu interesse, na verdade, em relação a conhecer um pouco mais a gênese desse projeto, mas dentro desse viés de pesquisa, tem muito interesse o tempo que demandou de você em coletar todos os, enfim, materiais de arquivo, porque você está tratando de um fenômeno que se deu há quase 10 anos, mas a sua narrativa ela também contempla algo que, na verdade, já tinha acontecido bem antes desse período. Então, tenho curiosidade de saber sobre o seu processo de pesquisa. Maravilha. Alex, foi o seguinte, eu fiz um curta em 2008, né, que chama Hiato, não sei se você já chegou a ver. É um curta de menos de 20 minutos, ali, mais próximo disso, que é sobre uma manifestação num shopping aqui no Rio de Janeiro, né? Então foi um curta ainda na escola de cinema e foi um curta que, de uma certa forma, foi apropriado por professores, movimentos sociais, né? Então ele deu uma circulada assim no eixo fora assim de festivais e tal também. E aí isso rolou em 2008 assim, né? E em 2013, 2014, eu já chego lá na coisa dos arquivos, né? Mas em 2013, 2014, ele deu ele tomou um novo fôlego, porque ele ficou sendo compartilhado como o primeiro rolezinho, digamos assim, né? O pessoal, o rolezinho tem história, né? Não começou do nada, foi um pouco a apropriação que aconteceu em 2013, 2014. Então, a ideia do rolê era um pouco aproveitar essa pesquisa que já havia, né, dessas imagens muito diferentes assim dessa ocupação desse shopping no ano 2000, porque eu fiz em 2008, mas a ocupação do shopping é do ano 2000, então foi um filme que eu trabalhei com arquivos ali já em 2008 já, né? Então já tinha essa pesquisa. E aí com esse novo fôlego ficou uma mosquinha assim atrás da orelha falando, cara, tem alguma ligação entre esses eventos aí que podem gerar um novo filme, né? Isso ali em 2013, 2014. Depois que eu criei a minha produtora com meu sócio, né, o Luiz Carlos, a gente criou a Coro de Rato, essa ideia entrou como um projeto, sabe? Vamos desenvolver, vamos tentar fazer essa articulação entre esses dois momentos. A ideia era em 2015, 2016, que foi quando a gente de fato estava trabalhando nos nossos projetos, era fazer esses dois ganchos somente, né? Ano 2000, primeiro rolezinho, depois a onda de rolezinho 2013, 2014, e com tudo que se discutiu, tanto em 2000 quanto em 2013, 2014, né? Que é a discussão sobre barreira invisível, segregação racial e social, né? Então tinha toda uma discussão ali que a gente julgava super interessante assim, para falar de Brasil hoje, né? No caso ali era 2016, e a partir de um filme de arquivo, né? Um filme que contasse essas histórias e tal. E aí foi ganhando corpo. Na pesquisa, para fazer esse projeto, a gente começou a entender que várias outras manifestações em shoppings que a gente não tinha acompanhado também poderiam ter essa articulação, né, entre os rolezinhos que são mais conhecidos. E não só aquele primeiro trabalho lá no ano né, da manifestação do ano 2000. Uhum. Então, foi na verdade, o filme ele tem uma proposta de articular diferentes momentos da história pelo que está em jogo no rolezinho, saca? É um pouco isso, assim, tem questões ali que vêm à tona e estão em jogo quando se faz um rolê num centro comercial e num shopping, que talvez a gente consiga costurar uma linha de ligação entre esses diferentes eventos, e essa foi, tipo, a tônica do argumento do filme. Uhum. E aí o processo de pesquisa foi muito pela internet mesmo e aproveitando o que já tinha sido feito no primeiro curta. Uhum. Né? A gente correu atrás muito dessas reportagens da época de 2013, 2014, as imagens amadoras, né? A gente já estava ali surgindo com os celulares num outro lugar, o que não acontecia no ano 2000, né? E no ano 2000 a gente teve as imagens em VHS dos próprios manifestantes, que eu acho que foi um trunfo também.
né? Então, assim, foi uma pesquisa ela foi sendo aprendida no momento que o argumento foi sendo estabelecido, assim. Não foi uma coisa anterior, assim, não, vamos fazer uma pesquisa sobre isso. Não. Olha, teve essa manifestação aqui no shopping em Higienópolis, teve essa manifestação no shopping lá em Belo Horizonte, né? Então, e a partir daí, dessa pesquisa de diferentes lugares, é que a gente falou, cara, vamos chamar cada personagem de um lugar, né? Vamos trabalhar com esses espaços diferentes, assim, não ficar só em São Paulo também e no Rio de Janeiro, né? Enfim, mas não deu para fugir muito, não. A gente foi para BH, mas também usou imagens de arquivos de outros lugares do país. Vladimir, você pode tratar um pouco mais sobre a questão dos ou das personagens do seu documentário? Porque além de você resgatar esse fenômeno, o seu documentário também se preocupa muito em também captar outras manifestações que são feitas em relação à ocupação de negros nesses espaços, como os centros comerciais. E o seu documentário, inclusive, também registra muito as intervenções como daquele grupo de mulheres em algumas lojas, em alguns shopping centers. Então, eu me preocupo, eu tenho muito desejo de saber como foi o encontro dessas personagens que se disponibilizaram a aparecer no seu documentário também para, enfim, enriquecer o discurso de luta que elas promovem até hoje. Tá. Só para fechar a coisa do arquivo, ainda tem um arquivo que foi o arquivo que aconteceu no Dia da Consciência Negra do ano de 2020, né? Que é como se fosse o último capítulo mesmo, né? Dessas grandes manifestações em shoppings, com a morte do João lá no Carrefour, né? Uhum. Então é um arquivo, digamos assim, que não era nem... Eu fui lá filmar no Carrefour, né? Duas manifestações, e também pessoas que eu conheci lá me mandaram outras imagens e em outros shopping, em outros supermercados e em um shopping aqui do Rio, né? Que tem o Norte Shopping, ele tem um Carrefour dentro dele, então teve uma grande manifestação no Norte Shopping. Em relação aos personagens, Alex, foi o seguinte: eles entraram no filme em diferentes momentos, né? O Jefferson, ele era o personagem que a gente tinha mais certeza, porque ele era um jovem da grande onda de rolezinhos em 2014, né, onde ele organizou um emblemático rolezinho no Shopping Internacional, né? Então eu viajei para São Paulo, aí conheci ele, gravei umas imagens para fazer um teaser, né, uma promo com ele, e falei, cara, eu vou conseguir essa grana e volto para te entrevistar daqui a um tempo. Não se preocupa não que demora, esse processo não é rápido. E aí, enfim, para encurtar a história, quando a gente volta para filmar, isso foi em 2016, a gente filma em 2018, ele já tinha sido despejado da favela onde ele morava, que era ao lado do shopping, já estava morando num conjunto habitacional mais afastado ali do centro de Guarulhos, e aí a gente começou a achar que essa coisa do rolê tinha que se misturar com a vida, né? Com essas mudanças da vida mesmo das personagens, porque de alguma forma o que levou ele a entrar na onda dos rolezeiros, digamos assim, era um pouco a vida dele, né? Isso a gente conversou em alguns momentos e aí acabou entrando no filme, é que, cara, ele desde criança era uma favela de 70, 80 casas ao lado de um grande shopping, grande mesmo, sabe? E desde criança ele às vezes era barrado para entrar ali, porque ele ficava jogando bola num campinho do lado da favela, e aí eles saíam do futebol, queriam entrar no shopping, sacou? Ele me explicou uma situação, às vezes ele estava sem grana, mas o shopping tinha aquele refil de refrigerante, que você com um copo só consegue ficar bebendo milhares. Então eles entravam e tentavam conseguir um copo para ficar bebendo, enfim. Tentavam dar o rolê deles ali, eles eram ou expulsos ou impedidos de entrar. Isso era uma coisa muito recorrente. E é uma coisa que ele marcou muito, que ele queria contar isso. Assim. E aí, quando ele fez esse rolezinho, que deu 100 mil pessoas confirmadas no Facebook, e o shopping ligou um alerta, né? Caralho, tem um evento que está marcado aqui com 100 mil pessoas. E, de fato, foram milhares de pessoas, acho que foram 4 mil e poucas pessoas para frente do shopping. E aí já tinham mapeado ele como líder ou como organizador desse evento. Ele simplesmente criou um evento no Facebook e aquilo tomou uma proporção absurda, assim.
E aí a gente achou que essa dimensão da vida, da coisa do despejo, que tinha até a ver com outros documentários que a gente fez sobre moradia, né, e direito à cidade, se relacionam de alguma forma com o que está em questão no rolê, né, de uma certa forma reivindicar uma devolução daquela violência que ele via, né, que sofria desde criança, né, e o shopping como um local de justamente produzir essas performances, esse rolê, né? Essa coisa do corpo presente ali já causar um estranhamento. Né? E, sobretudo, 5.000 pessoas num shopping, né? Tem todo um imaginário que já é trabalhado pela mídia, né? De medo né? Da favela, e, enfim, de alguma forma uma cobertura que se vende para o jornal, pode ter arrastão, né? Tem todo um imaginário aí de criminalização desses encontros que a gente não via, por exemplo, com os encontros de pessoas brancas, né? Com os flash mobs que se faziam no shopping também, com centenas de pessoas. Então, a gente acreditou que esse recorte racial tinha que ser assumido assim de maneira frontal, assim, no rolezinho, assim, no filme Rolê. E aí, por essas coincidências da vida, eu achei que esse filme também tinha que ter um quê de performance no shopping, sabe? Não só coisas de arquivo. E aí eu conheci a Priscila, o trabalho da Priscila, eu falei, cara, essa performance, essa artista pode dar um caldo assim para o filme. E aí entrei em contato com ela, eu a conheci num festival de cinema, lá no Fórum Doc, né, em Belo Horizonte. E aí, quando ela veio ao Rio apresentar, eu marquei um café com ela, expliquei a ideia do filme. Aí ela falou, poxa, eu já fui num rolezinho com uma menina que foi discriminada no shopping Cidade, em BH. Aí ela me mandou as imagens de arquivo. Eu falei, cara, coincidência maior é impossível, né? Então dá pra gente trabalhar, inclusive, o rolezinho que ela participou, além de fazer uma performance que vai, de uma certa forma, dialogar com o rolê, né? Com os rolezinhos, que é ela no shopping e tal. E aí essa personagem ela entra dessa forma, e a gente se aproxima, até que ela dá a ideia, por que a gente não faz, ao invés de eu ir no shopping sozinho, a gente não vai com uma galera, já que o rolezinho é com uma galera, né? E aí ela falou, não, eu dou uma oficina. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Aqui deu uma travada. Por que a gente não faz isso em grupo e coletivamente, já que o rolezinho é sempre assim? Aí ela falou que ia dar uma oficina, a gente super topou e, enfim, foi construindo junto o argumento, né? Eu acho que tem essa dimensão, assim, dos personagens também co-criarem a própria história no filme, né? Eu acho que é uma dimensão que eles incorporaram muito bem e que eu acho que até pode ter uma conversa ou outra que não fique orgânico, mas é algo que eles queriam, sabe? Não, me filma aqui conversando com essa pessoa, esse meu amigo aqui é uma pessoa muito importante para minha vida, porque ele é meu melhor amigo, vamos filmar junto. Então teve essa situação. E por fim a Tainá, né, que ela sofreu aquele caso que está retratado lá no filme, né, de um funcionário de uma loja chamar ela de cabelo de bombril, começar a gritar com ela, agredi-la, ao ponto de outra pessoa avisar que era com ela que ele estava falando aquelas coisas. E aí, quando ela descobriu que ele estava falando, ela foi para cima dele, processou a loja, ele foi demitido, ela foi indenizada por isso. Ele conseguiu um trabalho em uma outra loja de departamento, num outro shopping. Ela entrou em contato com a loja, ó, esse cara fez isso, 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 se vocês mantiverem ele aí, vocês estão coadunando. Então, ele foi 2 vezes demitido. E aquilo machucou ela profundamente ao ponto dela fazer terapia, né, começar. A própria terapeuta falou que ela tinha que fazer algumas coisas com as mãos, e aí ela começou a fazer joias, né, e as joias ela usava para grana, assim, ela vende bem as joias dela, que ela tem um movimento bem bacana assim, de venda. Né, já aquela funkeira Ludmilla já comprou e postou, aí ela começou a vender muito. Então é uma coisa que de uma certa forma né, é um desdobramento daquele evento, né? E aí uma coisa importante, que ela marcou uma manifestação no shopping, foram ali dezenas de pessoas também, mas isso não tem vídeo, só tem foto, a gente colocou as fotos que a gente conseguiu, e ela montou um comércio, né, um comércio próprio, né? Então isso também é um desdobramento do que ela viveu e dialoga também com o shopping, né? Porque tem uma menina
no documentário que fala assim, pô, mas a gente vai sofrer essa violência no shopping, no dia seguinte a gente está lá comprando na mesma loja, sacou? Por que que a gente não pensa outras maneiras da gente se relacionar com o comércio? E essa aí já é uma outra maneira, né? É uma espécie dela mesmo tentar fazer ali a economia porque são joias voltadas muito para a cultura afro, né? São búzios, tem uma coisa meio de rainha, então tem uma coisa de empoderamento também. Então, muitas pessoas negras é que compram e, de uma certa forma, o dinheiro da economia negra fica girando ali. Então, todos essas características, elas foram, né, fizeram essas pessoas entrar no filme e a gente tentou o máximo que deu de articular para não ficar um filme só informativo, sem trazer a dimensão da vida das pessoas, né? Ah, o Rolezinho foi um movimento que começou em 2000, sabe? A gente achou que não daria conta de articular essas dimensões de vida. Se fosse um documentário mais expositivo, sabe? No molde de uma voz de Deus ou de uma entrevista de quem está num lugar que sabe mais do que, né, que vai revelar coisas. A gente achou que, na verdade, o espectador é que tinha que fazer essas ligações, vendo, sim, o que aconteceu no shopping, mas sacando como que era a vida desses personagens também. Vladimir, de certa forma você também está fazendo um documentário que traz um tema que nunca chega a um ponto final por conta das tragédias que testemunhamos. No caso, eu retomo o caso do João Alberto, que se deu justamente no Dia da Consciência Negra, né, de 2020, e aí eu me pergunto como esses eventos, como esse em específico, de certa forma, ressignificam o seu documentário ou até o faz ter uma dificuldade, de certa forma, de acabar, de colocar um ponto final no seu registro. Eu não sei se no caso de Rolê é um filme que você já estava finalizando no ano passado e de repente veio, né, esse caso do João Alberto. Então, como que você avalia o seu documentário nesse sentido da ressignificação desses eventos que vão acontecendo conforme você está produzindo algo sobre esse tema? Deixa eu desligar aqui meu telefone que eu estou recebendo uma ligação. Eu acho que tem esses dois momentos, assim, um momento que a gente teve uma consciência de que não foram dois momentos na história, tipo, um primeiro rolezinho no ano 2000 e a onda de rolezinhos, a gente sacou que era algo que era contínuo à sua maneira, né? O que teve ali em 2013, 2014 foi uma semana ou 2 semanas de pauta, assim, sabe? E de medo do que isso poderia virar, ao ponto da presidente Dilma, na época, receber alguns líderes, né, entre aspas, aí de alguns rolezinhos e tentar, de uma certa forma, discutir uma pauta que era muito fluida, porque era uma pauta que não tinha uma reivindicação de fato, né? Você tinha assim, na periferia a gente não tem lazer, na periferia a gente não consegue circular em determinados espaços, né? Então a gente vai para o shopping justamente para dar uma zoada e, de uma certa forma, também devolver, né? Eu acho que isso é uma dimensão muito palpável, assim. A gente está ali no lugar que a gente era meio que impedido de entrar, mas agora a gente está em bonde, em grupo grande, entende? Então tem um outro lugar ali, né, que é colocado e que, de uma certa forma, fazem os jovens meio que se sentirem mais poderosos, assim. E tem essa outra dimensão de que todos esses eventos que vieram acontecendo pela história recente do Brasil, eles não têm um ponto final por motivos de que a gente ainda vive, né? O apartheid racial e social, assim, né? Então tem uma linha contínua. E sim, a gente estava num período já de montagem do filme, né? Já estava ali com um corte razoavelmente trabalhado, é um filme que exigiu muito de montagem, e aí acontece isso, né, no Carrefour, e aí eu volto para filmar. Eu falo, não, vamos filmar, vamos sair para filmar, porque eu acho que pode ser um ponto de conclusão do filme, no sentido de que, até aqui, né, a gente começou a fazer esse filme lá atrás, retratando no ano 2000, 20 anos depois acontece isso no Dia da Consciência Negra, né? Então era um fato muito emblemático, assim, para ignorar, né? Então foi meio que imperativo, assim, colocar no filme. E eu queria falar uma coisa também, Alex, que
parece um pouco abstrato essas relações, mas quando você tenta meio que verbalizar isso, sabe? Quando você está conversando com uma pessoa, você fala assim, cara, é, é como eu entro na loja e sou olhado de cima a baixo por um vendedor, sabe? São esses gestos que meio que vão ficando ali enraizados na pessoa, que quando você começa a falar disso, como naquela roda de mulheres, isso vem e aflora, porque tá ali, sabe? É algo que você não varre para baixo do tapete, fica engasgado ali. Então, apesar de ser algo um pouco abstrato, né, que não é um grande, são eventos que eles acontecem ao longo da vida de uma pessoa negra, ela é muito palpável, assim, basta você só dar um gatilho, assim, no sentido de rememorar um pouquinho o que uma pessoa passou, que foi o que aconteceu naquela roda, né? A Tainá contou o que aconteceu com ela, e aí veio isso não estava programado, ali era uma oficina para elas aprenderem o que era performance, né? Não foi uma coisa assim, não, agora cada um vai contar a sua história. Surgiu, começou todo mundo a querer falar, eu falei, não, vamos lá, aponta o microfone e a câmera e vamos pegar essa rodada de depoimentos aí em primeira pessoa. Então, acho que é importante falar isso também, sabe? Que é muito material tudo que se vive, apesar de ser uma coisa que, em tese, a gente fala, é um detalhe, né? É um racismo muito difuso, né? Não são casos assim como que a Tainá viveu, né? São esses olhares, é o medo de entrar em determinados lugares, mas isso está tudo ali, está vivo ainda no corpo da pessoa. Basta você revirar um pouco e colocar isso para fora. Foi muito fácil, assim, no sentido de que elas chegaram em lugares ali profundos da intimidade dela, sem muito esforço ou muito ficar, sabe, quando você senta com uma pessoa para conversar e você precisa ir aos pouquinhos, depois aquilo vem, brota, não, saiu, estava ali. Como você avalia em relação à opinião pública, não somente dos rolezinhos, mas também de todas essas ocupações que acontecem em ambientes públicos ou manifestações diante de uma tragédia, como foi o caso, novamente, do João Alberto? Porque, como você bem apontou em uma das respostas, algo que ajudou muito a democratizar, digamos, esses eventos foi o advento ali do acesso a smartphones. Então, muitas pessoas conseguem agora registrar esses acontecimentos e publicar a sua narrativa, o seu ponto de vista dentro de redes sociais, por exemplo. E aí eu quero saber em relação a como você avalia a opinião pública diante desses eventos, porque, de certa forma, ainda seguem os estigmas, as pessoas ainda apontam essas manifestações como baderna. Às vezes, quando existe um caso de crime racial, as pessoas ainda defendem a perspectiva de que, na verdade, foi a vítima, teve uma conduta inapropriada. Você acha que chegaremos a um momento em que essa democratização que os civis têm em relação a smartphones e também aos veículos independentes de imprensa, você acha que vai chegar um momento em que os veículos independentes que defendem a narrativa que é apropriada em relação a esses eventos vão se sobressair, por exemplo, à mídia tradicional? É uma pergunta complexa e com várias possibilidades de entradas, assim. Eu acho que a primeira coisa é que há uma mudança, né, nesse tipo de cobertura. Eu acho que as novas tecnologias ou as redes sociais, não sei dizer bem o que causou mais essas mudanças, mas a imprensa cobre de uma maneira diferente, a grande imprensa. Então, assim, se você pensar que aquela manifestação no shopping lá no ano 2000, ela entrou no ao vivo, né? Na época a gente não tinha celular, não tinha essas câmeras fotográficas mais portáteis como a gente tem hoje. Ela entrou ao vivo no jornal local aqui no Rio de Janeiro, né? E depois entrou uma reportagem de 30, 40 segundos de pessoas andando num shopping, no Jornal Nacional, né? E fora as outras emissoras. Então, assim, que imagem é essa, né? Era uma imagem que os próprios manifestantes falaram assim, nós moramos aqui na favela, não sei aonde, na verdade eles moravam num assentamento, não tinha nem nome ainda. E eles estavam reivindicando um lugar para construir as casas deles. Essa era a luta na época do ano 2000, né? E aí eles sabiam que para eles chegar lá, eles precisavam da imprensa. Então ele falou assim, a gente vai no shopping daqui do Rio de Janeiro, mais elitista, né? Só que a gente vai em grupo.
e aí se vocês quiserem fazer essa cobertura, encontra a gente no lugar tal ali da Avenida Brasil. E assim, dito e feito, né? Como que esses jornalistas eles venderam essa pauta, a gente intui de que moradores de favela de bairros periféricos do Rio de Janeiro vão para a Zona Sul, né, que é um bairro onde tem o metro quadrado mais caro da América Latina, um dos bairros aqui da Zona Sul, e a gente vai ver esse choque, né? Então pode ser que aconteça um arrastão, assim os jornalistas devem ter tratado. Fato é que naquele momento esse grupo pautou uma repercussão, né? Ele pautou uma reportagem que ganhou uma enorme repercussão no país, né? E de lá para cá, de uma certa forma, algumas táticas como essa são aproveitadas até hoje, né? Seja para difusão de fake news ou para você fazer a pauta gerar em torno de você. Eu acho que isso é um fator importante para a gente pensar, né, o que foi aquilo lá no ano 2000 como um evento diferenciado e como acontece hoje em relação às redes sociais e a cobertura da grande imprensa. E no Dia da Consciência Negra, o que eu senti por parte da grande imprensa fazendo reportagens com um discurso racial em primeiro plano. Né? Um homem negro foi assassinado por 2 homens brancos, lutadores, seguranças de um shopping, os caras eram super fortes e foram extremamente covardes, né? Um segurou enquanto o outro dava soco. Enfim, foi uma cobertura muito diferente daquela lá. Né? Então, digamos assim, na linha histórica, houve um certo avanço ou uma certa modificação, se a gente quiser ficar mais brando, mas eu acredito que tenha sido um certo avanço. E talvez, e aí chegando mais no cerne da sua pergunta, isso venha com como também esses acontecimentos eles são repercutidos nas redes sociais, né? Então, se uma reportagem se ela escorrega ou tem uma fala mais racista ali por parte do jornalista, isso viraliza no segundo seguinte, não é nem no dia seguinte, né? Isso começa, eles recortam aquilo ali, então já tem essa mudança. E por outro lado, os rolezinhos que a gente trabalhou mais recentemente, eles começavam justamente nas redes sociais. Então, aquele caso da Priscila lá em Belo Horizonte, que ela foi num rolezinho que teve pela agressão a uma amiga chamada Ayana, que está no filme, que é aquela que faz a poesia lá antes de entrar nos rolezinhos, ela divulgou no Facebook. Né? Ó, gente, aconteceu isso aqui comigo, aí ela bota o vídeo, a gente vai marcar uma manifestação lá no dia tal, em tal hora, quem puder chega lá. Foi isso. Aí começou a sair na mídia também, reportagem, porque o vídeo deu uma viralizada. Então tem todo um avanço, assim, uma forma de repercutir que eu acho que mudou muito de 2000 para cá. Né? Então acho que foi isso a sua pergunta, né? E tem um lado aí que é o lado de que também o pensamento conservador se expõe mais hoje em dia, né? Uhum. O pensamento que quer, de uma certa forma, tá vendo essas mudanças e essas ocupações de territórios que, em tese, não eram, pessoas negras não são bem vistas, como algo não desejado. É preciso conservar aquele mundo segregado que a gente está perdendo, né? E aí essas pessoas também se expressam e comentam nos vídeos, né? Então tá tudo ali à flor da pele, mas é algo que já existia, né? É só a forma com que está sendo exposto que mudou, tem uma outra dinâmica. Tá tudo mais explícito. Vladimir, antes de me discutir, só uma questão. Avaliando a sua filmografia, eu vejo que ela é muito composta por documentários que trazem à tona várias questões sociais. Eu me pergunto se você pensa em algum momento fazer uma transição para a ficção, também tratando sobre questões que você já tratou ali no formato documental. Sim. Eu penso muito, eu escrevi um roteiro tem uns 2 anos, né? De um primeiro trabalho de ficção, mas eu senti que ali ainda precisava de outros tratamentos, faltou técnica, enfim, faltou experiência. Então eu dei para algumas pessoas lerem e recebi esses retornos, né? E tá ali, ele tá num lugar muito querido ali que eu quero filmar. E aí esse ano eu escrevi um novo roteiro, tá todo ali na parede já e estou buscando grana. Se você
Ah, Ali tem todo o filme já dividido em sequências e tal. E tá, vira e mexe eu me pego olhando para ele, enfim, mudando aquelas posições de cenas do lugar, fazendo um trabalho ali meio de tarô, sei lá o que é isso. Mas é uma outra proposta, né? Algo muito. Tudo isso que a gente vive na montagem do documentário, eu sinto que a gente tem que, de uma certa forma, prever no roteiro e meio que usar essa experiência do doc para dar uma amarrada, né? Porque esse filme, sobretudo, ele teve uma exigência muito grande de montagem, assim, de tentar ligar fatos mais distantes e que não, em certa medida, não se relacionam muito. E também fazer um jogo com o espectador ligar também, né? Não é um filme onde o espectador pode assistir só passivo, né? Ele precisa, de alguma forma, fazer algumas conexões, alguns links com o que está sendo mostrado, né? E o desafio aqui é um pouco o mesmo num outro campo, sabe? Também, só que você precisa fazer essa amarração antes, ali na previsão. Mas esse sim, esse eu enfim, já trabalhei com roteirista também, que já escreveu, né, filmes e tem a técnica mais apurada. Eu também corri atrás um pouco, né, de entender esse processo de roteirização mais profundamente. Então, sim, e com certeza é isso que é o mais bacana, né? Cenas que a gente encontra nos filmes, a gente vai, de uma certa forma, colocando na ficção. Por exemplo, tem um curtinha que eu fiz que chama A Sombra da Marquise. Né? Basicamente é uma marquise em Copacabana, quando eu morava em Copacabana. Eu estava voltando para casa com umas compras e, de repente, começou a chover embaixo da marquise, né? E aí que eu larguei aqui, eu fiquei olhando, o que aconteceu? Um condomínio, né, na zona sul do Rio, para acabar com o problema deles, que em tese eram moradores em situação de rua que dormiam na marquise, eles criaram um sistema de um cano d'água todo furado, que quando alguém deitava ali para dormir, eles ligavam em cima da pessoa e molhavam e as pessoas iam embora, né? E aí eu falei, caralho, que porra é essa? Aí liguei, na época eu nem tinha câmera, liguei para um amigo, falei, cara, me presta essa câmera que eu vou lá no condomínio agora entender o que é isso aí, quem fez isso. E aí, para minha surpresa, o síndico do condomínio tinha orgulho daquilo, né? E aí o filme é simplesmente isso. Eu chego lá com uma câmera e pergunto, o que é isso aí, né, que vocês construíram? O porteiro, não, isso é um sistema para as pessoas não ficarem dormindo, porque as pessoas fazem muita bagunça aí, é horrível pra gente. Eu falei, ah, tá. E o cara falou abertamente também, não, fiz isso aí e resolvi o nosso problema, né? Ele achava que tinha resolvido e se orgulhava disso. É muito doido, assim. Então, por que eu estou falando isso? Porque no filme tem um personagem que faz isso, né? Que é um segurança de uma loja e aí quando ele chega do trabalho ele liga e molha todas as pessoas, enfim. Então, em alguma medida, isso que a gente aprendeu na realidade vai sendo incorporado à ficção. é uma história, um personagem horríveis, mas é ótimo também pontapé para um roteiro aí, né? Sim, sim. E aí é isso, né? E vai falar muito desse outro lado, né? Esse cara conservador que se orgulha de ser isso, né? E não tem vergonha. É muito doido isso, né? O cara fez um... E aí, quando eu tava filmando, esse filme é muito doido. Que tinha um cara assim meio malandro, assim, Copacabana tem muita essa coisa dos malandros que são classe média baixa ali. E aí eu tava passando, o cara, pô, muito bom que você tá filmando isso aí, porque é uma vergonha. O malandro da rua falando que era uma vergonha fazer isso com os moradores, que ele conhecia uma família que dormia ali porque precisava, e aí quando ligaram esse negócio aí, eles não podiam mais dormir, aí ficavam mais expostos, porque era um condomínio que, de uma certa forma, não deixavam as pessoas tão expostas ali, né? Tinha uma certa segurança assim, para dormir na rua, que é um rolê, né? Enfim, mas foi bom você perguntar isso, que eu lembrei de um fato assim, bem banal, né? A banalidade do mal, assim, que quando você para olhar, você se surpreende. Vladimir, foi um prazer a conversa. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Desejo sucesso aí com a trajetória do rolê e dos projetos vindouros aí. Valeu. Maravilha, Alex. Eu que te agradeço. Tudo de bom, bom trabalho, irmão. Valeu, até mais. Valeu, tchau, tchau.